Miguel, quero te ouvir também sobre CPMI dos atos golpistas. A gente teve o depoimento do Mauro Cid nessa semana, que ficou calado, não respondeu a nada, e hoje a gente tem então essa denúncia ao STF do próprio Mauro Cid, né? Como que você viu esse depoimento? Você tem analisado, inclusive, o comportamento da base governista na CPMI. Eu quero saber o que você achou. Olha, Thalita, a gente sempre tem dito, né, de que a CPI começou, ninguém sabe como termina, às vezes parece que ela acelera, às vezes parece que ela diminui, e o governo não está gostando muito que ele seja assim, para ser sincero, porque a ida do Mauro Cid para a CPI fardado incomodou muito o presidente Lula, né, porque, obviamente, assim como o Pazuello fez em outros momentos, né, é óbvio que o Mauro Cid fez isso para lembrar qual é a sua origem, a quem ele serve, né? E formalmente ele ainda é militar da ativa, ele não foi expulso pelas Forças Armadas. Então criou constrangimentos, mas ao mesmo tempo revelou que no fundo o bolsonarismo, após esse processo da reforma tributária, da quebra, né, está bastante isolado, né? Está limitado a esses setores. E esse constrangimento já chegou, obviamente, nas Forças Armadas. Tudo que o Exército quer, que a CPI não dê em nada, que esse assunto seja esquecido, que os intermediários, como a gente sempre diz, né, sejam condenados e que esse assunto morra. Isso apareceu na conversa entre o ministro Flávio Dino, o ministro José Múcio, comandante do Exército Tomás, e o delegado da Polícia Federal nessa semana. Foram discutidas várias questões espinhosas entre as duas forças. E entrou esse tema também, né? Entrou a segurança do presidente Lula, entrou o tema do controle dos caçadores e colecionadores de armas, que deve passar para a Polícia Federal, que era do Exército, esse monitoramento, e o tema do 8 de janeiro entrou também. Então, tem essa cena que a gente está vendo aí, né, o Mauro Cid fardado, com todas as suas estrelinhas, aí, incomodou muito, mas ele foi orientado também por setores, recebeu esse conselho dos senadores, general Mourão, do general Pazuello, né, e dos setores mais próximos. Mas a CPI está nessa... ao ela colocar no STF, ela manda muito mais um recado para os próximos que virão, porque, de alguma forma, esse silêncio do Mauro Cid, ele demonstra que ele está aceitando a lealdade dele, a fidelidade, ele vai ser o cordeiro a ser sacrificado aí, né? Ele está indo para o lugar do Jair Bolsonaro, vai manter a sua fidelidade, ele vai assumir a culpa ou ele vai ir silenciosamente dessa forma, né? Está indo para o sacrifício, cumprindo com a sua fidelidade. Então a comissão, de novo, vai depender do STF, da Polícia Federal, para ter novidades e avançar para isso. Né? Um outro movimento que a CPMI fez para criar constrangimento é pedir a quebra do sigilo do irmão do Mauro Cid, que é um técnico de tecnologia da informação que mora nos Estados Unidos e tem relação com as milícias digitais. Mas, ao mesmo tempo, a bancada bolsonarista já está preparando o seu relatório paralelo para apresentar e tentar colocar em votação, e certamente vão usar isso como peça de agitação e propaganda, e não necessariamente, né, com pretensões de querer aprovar, etc. Então, hoje eu até colocaria em dúvida qual é a capacidade dessa CPI ultrapassar o tempo regulamentar previsto dela. É possível que ela que ela morra por si só, sem chegar a nenhuma conclusão. E, de certa forma, eu sinto que tanto o Congresso quanto o governo trabalham dessa forma. Com a CPI do MST, desde que nós chegamos no limite do Ricardo Salles pedir para investigar a Sônia Bonfim, né, na própria CPI que ela faz parte. Na CPI das ONGs, que tem passado absolutamente despercebida, mas era uma pauta também do bolsonarismo para investigar ONGs que atuam na Amazônia, foi provocada, né, no sentido de de criar uma cortina de fumaça na época do assassinato do Bruno do Dom Phillips, e a própria CPI da loteria esportiva, né, das apostas esportivas, tem rendendo muito menos do que se esperava. Então, não nos surpreendam se todas elas acabarem morrendo no seu tempo regulamentar, se elas acabarem se acalmando, e se elas não prosperarem e ficarem por isso mesmo, né? Mas, repito, alguma novidade na CPMI dos atos golpistas só se vier de fora.
do Congresso vai continuar nessa postura e aquela tática do bolsonarismo de fazer da CPMI circo continua, tanto que essa semana o presidente teve que estabelecer uma regra de que deputado que não faz parte da comissão não pode filmar, né, porque virou pior que escola na hora do recreio, né, virou ponto de encontro de TikToker de gravata, gerando ofensa, gravando, enfim, né. Então, continuo sem saber no que ela vai dar, mas hoje eu diria que não vai dar em nada. Mesmo porque a gente tem o STF e a Polícia Federal fazendo essas investigações, né? Então, dificilmente algo novo, como você disse, surge ali da própria comissão. A acompanhar também. Um último ponto, só para a gente encerrar? Não, vamos fazer o seguinte, vamos ao contrário. Você me dá o último ponto. O que a gente tem que ficar ligado? O que a gente precisa observar com mais atenção nessa próxima semana? Qual o ponto alto? Olha, eu acho que a gente tem que olhar daqui para frente, se de fato os acordos feitos na sexta-feira prevalecerem, nós temos que ver a movimentação do Poder Executivo, do Planalto, e começar a ver. Essa movimentação em defesa da presidenta da Caixa Econômica, ela é bastante sensível, mas ela não deve surtir resultados. Se ela não se transformar numa movimentação mais forte, podem ter certeza, nossos espectadores e espectadoras, que a Caixa Econômica vai sim para o Centrão. A FUNASA, que tinha sido extinta pelo governo Lula, que foi recriada pelos deputados, também vai para o Centrão. E outros ministérios. Eu tenho dúvida do Ministério do Desenvolvimento, nesse o Lula foi mais enfático. O Ministério do Esporte ia ser um constrangimento para o Lula, tirar na Moser, que é uma celebridade, né, que é uma pessoa pública conhecida, e que foi uma apoiadora de primeira hora numa área e num setor em que a esquerda e o presidente Lula têm poucos apoios, né? Os atletas, em geral, são bolsonaristas. Então, poderia resultar, assim como as ações em relação aos indígenas já causaram alguns descontentamentos em relação aos artistas, poderia ser uma área complicada, né? Agora, vão sim cair cargos com o Centrão, e nós temos que, então, já tem os nomes, inclusive, Arthur Lira chegou no papelzinho, bonitinho, com a marca de batom beijo, com amor Arthur Lira para o Lula, já sabe quem são. E o Arthur Lira foi inteligente, escolheu deputados que têm trânsito também dentro do petismo, né? E aí uma das pessoas que está adepta ao lirismo há muito tempo, a gente precisa dizer, é o Zeca Dirceu, líder da bancada, tem muito trânsito, muita fluidez aí nesse meio, né? Então tem reforçado essas boas relações. Então, uma coisa, o Palácio do Planalto, como é que ele vai reagir? E o ministro Fernando Haddad. O Lula, na semana passada, estava tão de bom humor que, a gente sabe, ele deixou escapar que já pensa na reeleição. E pensa no prêmio Nobel também, não estou brincando. Então, eu diria que o Haddad já é um forte candidato para 2030. Né? Agora, o problema para o Haddad chegar em 2030 não é só ele o único que quer chegar em 2030. Né? E com isso, então, tem que ver também se não vai sofrer novamente fogo amigo, como já sofreu na época do arcabouço, em outros momentos. Mas a tendência agora com Arthur Lira de férias e o presidente se concentrando de novo na agenda internacional, tem uma cúpula da União Europeia com a CELAC logo ali na frente, enfim, que o ministro Fernando Haddad volte para os holofotes. E isso é bom, porque o ministro tem trazido o projeto debaixo do braço, não está indo no varejo, ao contrário, ele tem uma política no atacado para a economia. E é ele agora que vai ter que fazer a briga com o Campos Neto nesse próximo período. Então, recomendo observarmos esses dois aspectos, o ministro Fernando Haddad e o Palácio do Planalto em si, como é que vai se construir essas relações antes da volta do Congresso.